Hoje vamos falar de migração e tipos de migrações. Conceito: migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. O homem que migra o faz por alguma razão, e muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social depende de seu deslocamento pelo espaço, como, por exemplo, durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam em busca de alimento. Tipos de migração. Migrações pendulares são simples fluxos populacionais que não correspondem verdadeiramente a migrações, pois não são realizados com o intuito de mudança definitiva, estando embutida na saída do indivíduo a ideia concreta de seu retorno ao local de origem, e por isso o uso do termo movimento pendular de população. Diferencia-se do conceito de migração por não ter caráter permanente. Transhumância é o deslocamento da população em caráter temporário por fatores sazonais e econômicos. É basicamente migração de uma zona rural para outra, podendo ser dividida em periódica ou sazonal. A transhumância periódica é realizada por um determinado período de tempo, no caso dos pastores que permanecem durante o inverno na planície e nos vales com seus rebanhos, e no verão deslocam-se para as encostas montanhosas, característico de regiões da Europa, Ásia e África. Sazona é uma transhumância ou um deslocamento em função de épocas do ano, caso dos bois frios da Amazônia. O êxodo rural é uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades. É um fenômeno que ocorre em escala mundial. O desencadeamento do êxodo rural é consequência, entre outros fatores, da implantação de relações capitalistas modernas na produção agropecuária, onde o modelo econômico privilegia os grandes latifundiários e a intensa mecanização das atividades rurais expulsa os pequenos produtores do campo. Êxodo rural é o termo pelo qual se designa a migração de grandes cidades por seus habitantes, que, em busca de tranquilidade, segurança, bem-estar e qualidade de vida, se transferem de regiões consideradas de grande densidade populacional a regiões afastadas dos grandes centros urbanos. Nomadismo. O nomadismo é a prática dos povos nômades ou nômadas, ou seja, que não têm uma habitação fixa, que vivem permanentemente mudando de lugar. Usualmente são os povos do tipo caçadores-coletores ou pastores, mudando-se a fim de buscar novas pastagens para o gado, quando se esgota aquela em que estavam. Os nômades não se dedicam à agricultura e frequentemente ignoram fronteiras nacionais na sua busca por melhores pastagens. Diáspora. O termo diáspora, em grego clássico, dispersão, define o deslocamento, normalmente forçado ou incentivado, de muitas grandes massas populacionais originárias de uma zona determinada para várias áreas de acolhimento distintas. O termo diáspora é usado com muita frequência para fazer referência à dispersão do povo hebreu no mundo antigo, a partir do exílio na Babilônia no século VI a.C., e especialmente depois da destruição de Jerusalém em 70 d.C. Uma curiosidade sobre esses tipos de migrações são os conceitos básicos que a gente pode resumir. Migração pendular é o ato das pessoas que trabalham ou estudam em outros estados, regiões, países, que elas vão no começo do dia e voltam no final, ou, enfim, durante o dia. Transhumância é os trabalhadores que trabalham em zonas urbanas, quando na plantação ou no processamento de cana-de-açúcar, por exemplo. É muito comum no nordeste do país e norte, onde se dá a maior produção dessa característica. E eles voltam quando acaba a temporada de processamento, temporada de mercado desses produtos. O êxodo rural é um fenômeno bastante constante no país, já que grande parte do desenvolvimento se concentra nas regiões sul e sudeste, e normalmente esse êxodo rural é dado do nordeste para o sul, ou sudeste, ou centro-oeste também, que é uma região que está tendendo bastante ao deslocamento. Êxodo urbano. Êxodo urbano é bastante incomum pelo mundo todo, pois
as pessoas que estão nos grandes centros urbanos dificilmente mudam para essas regiões interioranas por possuir uma pior qualidade de vida, uma pior qualidade de disponibilidade de serviços e recursos. Mas pode acontecer. Por exemplo, uma pessoa que mora no sul do país, no sudeste, na verdade, em São Paulo, por exemplo, onde a violência é tamanha, gigante, pode mudar para as regiões do interior do sudeste, como é o caso de São Caetano do Sul, uma das cidades que possui o maior IDH do país. Quase que não saiu. Diáspora é a dispersão dos povos para várias regiões, como é o caso que aconteceu dos judeus na Alemanha nazista ou na África pelos colonizadores, onde essa foi diáspora africana, mais conhecida, que foi forçada, porque houve a escravização em navios negreiros pela diversas partes da Europa, Ásia e África, além da América do Sul, que foi um dos grandes palcos de escravidão no país.